É uma alegria retornarmos à casa Allan Kardec e reencontrar tantos corações queridos. E a alegria é redobrada quando as reflexões da noite são em torno do Evangelho. Porque o Evangelho tem esse potencial de toda vez que nos aproximamos dele para perscrutá-lo, para refletir, nós entramos no campo vibracional dele. E por isso que a gente sai extasiado, dessedentados daquela água que não é a água que a gente bebe do copo, mas que mata a sede da alma e que nos alimenta. E nós escolhemos para as reflexões da noite uma parábola de Jesus muito conhecida. Quando eu falar outro nome que ela tem, vocês capazes de se lembrarem de imediato, que é a parábola do trabalhador da última hora, né? O trabalhador da última hora também é chamado como sendo os trabalhadores da vinha. Trabalhador da vinha ou trabalhadores da última hora. É os dois nomes que é conhecido essa parábola. E vocês vão se lembrar dela, porque já ouviram e possivelmente já até fizeram algumas reflexões a respeito. E que tenha muito a ver com o nosso momento atual da humanidade. Em se referindo desses trabalhadores da última hora. Mas nós vamos utilizar da fala de Pedro para justificar o porquê das reflexões da noite ser novamente em torno dessa parábola. O apóstolo Pedro, numa das suas epístolas, nos diz assim, que não é de estrita interpretação a fala de Jesus. Quer dizer, não tem só uma única abordagem. Há várias facetas dos ensinamentos do Mestre e das quais nós estamos apenas debulhando aqui na noite de hoje, rapidamente, uma delas. Então, com a ferramenta da doutrina espírita, nós vamos extrair algumas reflexões dessa parábola que é muito conhecida nossa e que diz assim, conforme Mateus deixou relatado para nós. No versículo 1, porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a contratar trabalhadores para a sua vinha. Primeiro vamos dar uma visitada geral na parábola e depois a gente vem amarrando alguns pontos. No versículo 2, ajuntou com os trabalhadores o salário de 1 denário. Então combinou o salário mediante sair logo cedinho, esse pai de família, para ali contratar pessoa, mão de obra, para trabalhar em sua vinha. Vinha é um campo onde se cultiva uvas, que posteriormente será utilizada para a confecção do vinho. E diz a parábola que esse pai de família combinou com esses trabalhadores que ele encontrou logo cedinho, nas primeiras horas do dia, um salário de 1 denário. Então combinou ali o dinheiro da época, chamada denário. Mandou-os, mediante combinação, eles aceitaram e foram então para a vinha deste pai de família. No versículo 3, Mateus nos fala que cerca da hora terceira, quer dizer, passou-se 3 horas, possivelmente, desde aquela primeira hora do dia, e o mesmo pai de família viu outros trabalhadores que estavam ociosos na praça. Próximo a eles se achegou e disse para esses trabalhadores, ide também vós para a vinha, e dar-vos-ei o que for o justo. E eles foram. Vamos verificar aqui para chamar a atenção, para depois a gente construir o nosso raciocínio, 2 elementos. Um, o horário. Passaram-se 3 horas e o outro, o combinamento. Qual que foi o combinamento do salário para essa segunda leva de trabalhadores? Estabeleceu-se um valor fixo? Não. Combinou que seria dado a eles um valor justo. E eles foram, né?
De forma que não havia, já vemos aí, um interesse puramente do salário, mas sim um foco no trabalho, né? Continuando, Jesus nos relata a seguinte passagem. Outra vez, esse pai de família, cerca da hora sexta, quer dizer, passaram-se mais 3 horas no relógio de Jesus, né? Ao confeccionar esses ensinamentos para nós, em forma de parábola, e diz que esse pai de família fez o mesmo. Quer dizer, foi ali onde se contrata trabalhadores, e igualmente encontrou ali alguns ociosos e contratou-os. Da mesma forma, nem fala nesse momento a respeito de salário. No versículo seguinte, igualmente, cerca da hora 1/10, né? Lá na 10ª hora, já estava terminando o dia. Esse pai de família sai e acha outros trabalhadores que estavam ali ociosos naquele lugar, e aí dirige uma pergunta a eles. Por que estáis aqui ociosos o dia todo? Aí a resposta dos trabalhadores foi: porque ninguém nos contratou. Aí já temos um outro elemento para refletir, porque não era ociosidade porque queriam ficar desocupados. Lá estavam eles disponibilizados ao trabalho. No entanto, não tinham ainda sido convidados. Ao anoitecer, disse o senhor da vinha ao seu mordomo. Então chegou o período de trabalho normal. Ao anoitecer, dá um simbolismo, dá uma característica de fim de ciclo, né? Igual dia e noite, cuja noite é o fim do ciclo do dia. Igual primavera, outono, verão e inverno, da qual finalizam os ciclos de temperaturas. Aqui Jesus nos caracteriza um ciclo que não devemos entender se compreendermos que os ensinos de Jesus são imortais, servem para a eternidade. Nós devemos então abranger que não é simplesmente um dia, né? Mas ao anoitecer estabelecendo um ciclo que se fecha. Então, ao fechar um ciclo, que para nós, estudiosos da doutrina espírita, pode ser um ciclo reencarnatório, não necessariamente de um dia. Pode ser um ciclo dentro de uma única existência, tal qual nós somos regidos por ciclos: infância, juventude, madureza, velhice. Aqui também Jesus estabelece um fechamento de ciclo. Então, ao anoitecer, o senhor da vinha, né, aquele pai de família, chama o seu mordomo. Aí Jesus lança a mão de um terceiro personagem. Primeiro o pai de família, segundo os trabalhadores, e agora o mordomo. E mordomo nós devemos entender, se queremos extrair esse espírito da letra que Jesus aqui está nos trazendo em forma de parábola, como sendo um trabalhador, mas no entanto um trabalhador mais lúcido, não é? Vamos fazer a comparação do mordomo de hoje em dia. Quem que é o mordomo que a gente muitas vezes vê lá na novela? É alguém de confiança, não é? Praticamente da família, e que tem tanto amor pelas coisas do dono daquela casa, tanto quanto o próprio dono, porque se sente da família. Então já é um trabalhador mais lúcido. Não é como os trabalhadores eventuais que ali são chamados para servir em um determinado momento, para uma determinada função restrita. Então, alguém de confiança é chamado, e o pai de família diz assim, para esse mordomo: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos até os primeiros. Então, aí também vemos a caracterização desse mordomo como sendo alguém de confiança, da qual o pai de família lhe confere uma atribuição com uma certa dosagem, né, de bom senso e de equilíbrio. Falou assim: chama dos últimos e começa o pagamento. E ele então começa o pagamento fazendo segundo as ordens do pai de família. Conseguimos ver aí também um outro elemento interessante.
O pai de família, ao chamar, o faz pessoalmente. No entanto, quando é ali o final, o pagamento, ele lança a mão de servidores lúcidos como mordomo para executar as suas funções. Aí então, no versículo seguinte, chegando, pois, os que tinham ido cerca da hora 1/10, receberam 1 denário cada um. Então, de acordo com o que o pai de família tinha estabelecido, se chamou aqueles que foram os últimos a serem convidados a trabalhar. E olha o detalhe, quanto que foi pago? Exatamente o mesmo valor que foi combinado para os da primeira hora, e da qual não tinha sido combinado nenhum valor, apenas em determinado momento ali, o pai de família falando, te pagar-te-ei o que for justo. E aí a gente começa, né? Igual criança que vê o seu pedaço um pouco menor em comparando com o outro. E aí então Jesus narra na sua parábola essa porção dos trabalhadores que no versículo 10, e eu grifei, porque esses daqui normalmente são os nossos perfis, né? Aquele mesmo perfil, vou fazer uma comparação aqui com a parábola do filho pródigo. Lembram-se? O filho mais novo sai, dissipa a fortuna, depois resolve voltar para casa. Todo mundo lembra dessa parte da parábola, e poucos estudam o filho mais velho que ficou. E que aí, ao ver a festa que o pai ofertou ao filho que volta, que estava morto, né, segundo a fala do pai, e volta porque revive, porque volta para a casa do pai, o filho mais velho fica enciumado. O Senhor nunca me fez uma festa desse tipo. E dá para fazer um paralelo com aqui, com essa passagem, em que os trabalhadores das primeiras horas, olha só o que falou. Versículo 10. Vindo então os primeiros, aquele das primeiras horas ali, aquele que começou a trabalhar de madrugada ou na terceira hora, e que haviam receber, achavam, né, de receber mais do que havia sido combinado, e vendo, né, que depois não receberam, o que eles fizeram? Murmuraram contra o proprietário, reclamaram, dizendo o seguinte: esses últimos trabalharam somente 1 hora, e os igualastes a nós, que suportamos a fadiga do dia inteiro e o forte calor. Até parece justa, não é? A colocação, a justificativa. Mas olha a resposta do pai de família. Mas ele respondendo disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não ajustastes comigo 1 denário? Por acaso ele pagou menos do que o combinado? O pagamento foi o combinado. Não houve traição nenhuma na parte do combinado. Olha a resposta continuando. Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a esse último tanto como a ti. Não me alisto fazer o que quero do que é meu? Argumentou o pai, trazendo os outros à razão, à reflexão. Ou é mau o teu olho porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Então olha quantos elementos ricos nessa parábola para a nossa reflexão. Se começarmos do final para o começo, aí já tiramos reflexões que muitas vezes não conseguíamos entender. Por que os últimos serão os primeiros? Os últimos, segundo a parábola, é aqueles que foram chamados no final do ciclo de trabalho, mas não estavam ociosos porque queriam, estavam ociosos por falta de convite ao trabalho. Podem representar aquelas almas que não estavam trabalhando porque não tiveram oportunidade. Estavam em reencarnações, após reencarnações, trabalhando valores da alma para quando viesse os momentos de provações, de chamamento, de exemplificação, ali pudessem dar o seu testemunho. Não por ociosidade,
mas porque Deus, na sua imensa misericórdia, primeiro nos trabalha, nos prepara, para depois, então, nos solicitar a devolutiva. Tal como as nossas escolas. Ou será que as nossas escolas começam com as provas? Não, né? As nossas escolas primeiro preparam os pupilos, dão condições, ferramentas para que eles construam o seu conhecimento e aí depois os chama ao trabalho. No caso, a prova. Assim também é a misericórdia divina. Aqueles chamados da última hora não é pelo fato de indolência da parte deles. Podem ser espíritos mais jovens, porque segundo conhecemos da obra do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, os espíritos superiores caracterizam que Deus, nosso Pai, trabalha até hoje. Se trabalha até hoje, pode estar criando princípios inteligentes até hoje. Então, alguns na criação divina têm mais idade, mais maturidade, como os da primeira hora, e alguns vêm como nós aqui da retaguarda, dos da última hora, se considerarmos o nosso momento de transição, que é fechamento de ciclo, tal qual o anoitecer, né? E tal qual o fechamento de ciclo, de provas e expiações que o nosso planeta está passando, e já um mundo de regeneração, e já para a espiritualidade a gente tem que considerar que é séculos. Tá bem? Nada de alarmismo, não perturbem os vossos corações se virem essas mensagens sensacionalistas. Ainda hoje abri o Yahoo e estava lá. Fim do mundo. Não sei que dia, porque nem leio. Não tinha um fim do mundo para 2013 no final? 2012? Já até perdi as contas de quanto que eles vieram. Meus queridos, se quiserem saber sobre transição planetária e não destruição planetária, porque tem muita gente confundindo isso. Transição é passagem, tal qual uma criança que está no ensino fundamental, ciclo 1, termina o 5º ano e vai para o 6º ano, lá em Piguá, onde eu trabalho, na Escola do Estado, há uma transição grande, porque a escola do ensino fundamental, ciclo 1, é a escola do município, é a escola de cima. E a ciclo 2, que é onde eu trabalho, do Estado, é a escola de baixo, grandona. Eles falam assim, na escola grande. Há um período de transição muito grande, porque eles saem de lá da escola do município e vêm para a escola do Estado. Isso é transição, não é destruição. Assim está acontecendo com o planeta Terra. Transição, modificação lenta e gradual, que já está acontecendo. Lenta e gradualmente, para dar tempo de todo mundo se acostumar com a ideia e começar a operar. A sair da inatividade. A colocar em prática o que já conhece. Tal qual um divino mestre como o nosso, Cristo Jesus, que compreende que suas criaturas não vão dar passos largos, não vão esperar de nós que nós aprendamos de uma hora para outra, porque é assim que o nosso planeta é conhecido aí no universo, o divino educandário. Então a gente pode comparar com uma escola e ali tirar reflexões. E dentro dessa escola, o divino mestre Jesus é o grande mestre. Ele compreende que não daremos saltos quânticos grandes em um espaço curto de tempo. Mas tal qual um mestre, um professor simples de uma escola, ele sabe que o valor das modificações são lentas e graduais, mas constantes. Não pode parar. E se parar, não chega. E é assim que estão sendo trabalhados nossos corações e nossas mentes. Há inúmeras reencarnações. E chegando agora num final de ciclo, as últimas horas, né, do planeta de provas e expiações, que é a Terra, e encaminhando por um planeta de regeneração, nós devemos agora, então, tais quais os trabalhadores da última hora, sendo chamados a operar, a agir de acordo com o que já conhecemos. Nenhum mestre pede além do que a criança conhece. Mas nós, tal qual a mensagem de abertura, prestar atenção nas primeiras frases,
2 semanas de evangelho, e nós já somos capazes de discernir o que é certo e o que é errado. E ninguém está aqui, tal qual um mestre de uma escola pública, querendo que a gente mostre de uma vez só que não pode parar. Tem que mostrar pontualmente o que já conhece, demonstrar em forma de operação, de ação. Então é no nosso campo familiar. Eu não tenho paciência com fulano, estou bravo com ciclano, estou magoado com Beltrano. Vai trabalhando esses aspectos, identifique dentro de si. Para aquela mágoa que você está com o Beltrano, reflita no seguinte, já dizia Shakespeare, a mágoa é um veneno que você toma tentando envenenar o outro. Faz mal em quem cultiva, não no outro. Então vamos refletir nisso. E aí tem os remédios salutares no Evangelho. No Evangelho segundo o Espiritismo, por exemplo. Aquela história de amar os inimigos. Não precisa abraçar com ele, beijar, sair de mão dada. Mas fala lá. Não atrapalhe o caminho dele. Isso a gente não dá conta? Eu posso não dar conta de abraçar, beijar, sair de mão dada. Comungar as mesmas ideias. Mas não é isso. É não atrapalhar a vida dele. E você já está fazendo um grande serviço a si próprio. Então é esse momento da humanidade que está aqui colocado na parábola. É um momento de reflexão, de que é o momentos finais para o processo de evolução da Terra. Não se preocupe que você não passar nas provas finais, a gente vai para outra escola, tranquilo. Nesse universo imenso, só existe um único planeta de provas e expiações, que é a Terra? Não. Na casa de meu pai tem muitas moradas. Agora, nós como alunos empenhados e querendo permanecer na escola que vai tirar um título maior, né? Querendo permanecer nessa escola, o que precisamos? Sermos igual o trabalhador aqui da última hora, que, quando convocado ao trabalho, e a gente qualificou o trabalho dentro do lar, mas é o trabalho também dentro do trabalho profissional, é o trabalho dentro da casa espírita, é o trabalho na rua. Quando convocado ao trabalho, ir, independente do salário. Não é? Tem gente que pensa assim, não vou tratar bem fulano, não, ele vive maltratando a gente, maltratando os outros, que te importa a ti? Segue-me tu. Não é isso que Jesus falou? Um dos discípulos estava reclamando do outro. Ô senhora, ele faz assim, assado. Aí ele virou o mestre, né? O que importa ele? Segue-me você. Não importa ele. Faz o que você já sabe. Opera, põe em prática aquilo que você já conhece. Tal qual o trabalhador da última hora. Ele perguntou salário. Foi chamado? Foi chamado a um parente difícil, uma situação com um chefe complicado. Dá o que você tem de melhor. Saia do serviço depois das 8 horas com a consciência tranquila de que você fez o que podia. E se não está feliz com o emprego, manda currículo para outros. No lar não dá para mandar currículo para outros, né? Então assim, a receita do lar é um pouquinho diferente, né? Faz o melhor que você pode e o resto entrega na mão de Deus. Não é? Faz a tua parte. É esse que ser o trabalhador da última hora. E olha, eu não quero aliciar ninguém pelo fato do dinheiro financeiro. Mas qual será o pagamento nosso? Se fizermos? O mesmo. Isso já não é uma grande vantagem? Em muito respeito a um grande trabalhador dessa casa, vou lembrar a frase que ele falava. Dr. Sebastião Bastos, alguns daqui talvez conheceram. Se soubesse o quanto fazer o bem é bom, você fazia nem que fosse para tirar vantagem. É essa a reflexão. Eu não quero falar de salário, mas olha, dá uma olhadinha. Não importa que é o último momento, como que é, fazendo comparação com o futebol, 45 minutos do último tempo. Vai chutar para o gol.
e fazer o gol. Não importa. Não importa se chutou no primeiro momento, no primeiro tempo. O pagamento é igual. E aqui nessa parábola também a gente tem reflexões de como não sei. Tal qual o filho mais velho da parábola do filho pródigo, tal qual aqueles que foram chamados no primeiro momento, não darmos um de egoístas. O teu pedaço, o teu quinhão não vai ser diminuído porque o outro ganhou. Na contabilidade divina não funciona assim. Já está mostrando que a contabilidade divina é diferente. Você vai na última hora, faz o que tem que ser feito, o salário é o mesmo. E não vai diminuir o seu salário porque o outro ganhou igual. Então analisemos essas mesquinharias, né? Que a gente se prende muitas vezes. Ah, não vou fazer não porque o político fulano de tal não faz. O que importa é ele. Segue-me tu. Ele vai se haver lá com a contabilidade divina depois. No processo de evolução, segundo os espíritos superiores nos falam pela obra de Kardec, nós vamos dar conta individualmente. Nós tivemos essa simbologia representada por Jesus na cruz. Os 12 discípulos estavam com ele lá na cruz? A gente trabalha, opera, lida o dia a dia em comunidade. Na família, no trabalho, na casa espírita, na rua, na vizinhança, em coletividade. Mas a hora de colocar o xizinho na prova, o professor, e esses são os benfeitores, os professores até falam assim, começa com essa letra e termina com essa letra. Mas ele não pega na nossa mão e faz o X. Porque o processo de evolução, ele é individual. Hora da cruz, ele estava sozinho. Então, o processo de trabalho evolutivo é nosso, muito íntimo. Eu não estou falando aqui para a gente não ser solidário com os outros. Eu não estou falando para ser individualista, mas para ser um indivíduo. A ter consciência, a agir segundo as suas próprias ideias e não ser levado pelos outros. Avalia-se tudo, retende o melhor, joga fora o que não presta. E cuidado, dicas, né? Dicas assim de prova de última hora, né? No processo de transição. Onde tiver movimento de muita gente, cuidado. No Boa Nova, Jesus ainda falava, quem lê entre linhas, meu movimento não é ainda de multidões. Para a gente refletir. Vamos pensar no movimento de multidões? Torcida organizada? É lícito? Está gerando bons frutos? Então, os movimentos de multidões. Atenção. Processo de evolução é individual e com consciência. Analise, compare. Hoje nós temos ferramentas importantes da internet. Vai lá, compara. Hoje a gente tem olerite de funcionário público disposto na internet. Compara. Na hora de votar, avalie. Para ter ideias próprias, para não ser conduzido, porque ainda o Evangelho não é movimento para multidões, ainda, vai ser um dia, mas por enquanto os movimentos de multidões, só mais uma reflexão para a gente fechar essa história de refletir e não interpretar mal esse movimento de multidões que eu estou falando, tá? Aonde está a maioria das pessoas, hoje, segunda-feira, que horas são? 8h30, que nós já estamos encerrando. Onde é que está a maioria? Novela? Nem sei o que passa na televisão nessa hora. Mas a maioria está na frente da televisão. Não estou desmerecendo os meios de comunicação. Mas seleciona. Não é? Avalie para as nossas reflexões. Porque está chegando o momento de fechamento de ciclo. Esse anoitecer aqui, para nós, é fechamento de ciclo.
A hora que a gente termina essa existência, é um fechamento de ciclo, se faz a contabilidade. É alguém que vai fazer a contabilidade para a gente? Não, é consciência. Porque perguntaram para Jesus, onde é que está, né? O que eu tenho que seguir? Onde é que está? Está nas Escrituras? É só seguir passo a passo? A lei de Deus está na consciência. Se nós saímos dele, se nós partimos do Pai, se nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA divino. Então está em nós. E vocês veem aqui, ó, porque o reino dos céus. O que Jesus veio? Veio ensinar o caminho do reino dos céus. E ele mesmo falou, se procura o reino dos céus aqui e acolá, não vai achar. Porque não é lugar fixo. O reino dos céus é interno. Às vezes estou eu aqui num tumulto interior e tem alguém aí que está no equilíbrio, numa serenidade, ele está no teu reino do céu já. Então o reino do céu é uma construção. Quer dizer, não vai vir pronto, acabado. Construir tijolinho por tijolinho. Aonde? Aqui dentro da casa? Allan Kardec? No campo íntimo, a construção íntima. De forma que as coisas podem dar um maior tumulto, como a gente está vendo aí fora. Que é característico de movimentos de transição. Mas o ponto de equilíbrio está dentro de nós. Porque o reino dos céus é uma construção no campo íntimo da alma. E com essas reflexões da noite, a gente quer agradecer a atenção e motivá-los a refletir mais no Evangelho. Através daquelas obras que Chico Xavier nos trouxe e da onde eu utilizei para fazer essas reflexões, que são aquelas obras que estudam o Evangelho. Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Ceifa de Luz. Tá? Muita paz a todos, muito obrigada.